Olá, meu nome é Matheus Mendes e esse é o meu PCC de Didática. O tema do PCC é observar, pesquisar e construir o conhecimento. Então, bora lá. Primeiro tem uma charge, onde a professora tem um tema, provavelmente a matéria é algo relacionado à cultura, e ela vai falar sobre a região sul e nordeste. Os alunos ficam super empolgados para poder expressar um pouco do que sabe sobre suas culturas, mas a professora, de uma forma muito seca, pede para que os alunos abram o livro e copiem e não dá o espaço para o aluno expressar um pouco da sua cultura que está relacionado à matéria a ser aplicada para o aluno. Bom, primeiro que pede para relembrar uma situação em que você cursou no ensino fundamental e no médio e que o professor agiu totalmente contrário da charge ao lançar o conteúdo, ou seja, uma didática em todas as suas dimensões. Um exemplo foi a Rota da Diversidade, onde a professora reuniu todos os alunos na sala de aula e ela estava falando sobre algum tema relacionado à criminalidade. Eu não lembro bem sobre qual era o tipo de criminalidade, mas ela pediu que a gente falasse um pouquinho sobre o que a gente achava sobre aquele assunto. E a partir disso, ela dava a oportunidade da gente não só falar o que a gente achava, mas explicar o porquê a gente achava aquilo, sendo a favor ou contra o tipo da criminalidade. Então, ela teve uma didática completamente diferente da professora, em vez de ela abrir o livro e explicar a matéria e ser aquela coisa muito presa, ela deu uma aula um pouco mais espaçada para os alunos aprender a matéria de acordo com o que ele pensava, com o que ele vivia e poder relacionar aquilo com o tema que estava sendo abordado. Então, ela teve didática em todas as dimensões. E a gente conseguiu aprender de forma mais divertida, a gente estava no 7º ano do ensino fundamental, então, em vez de ter aquela aula presa e chegar no quadro, passar o assunto, abrir o livro, fazer a atividade e entregar, não. Fizemos aquilo, mas também tivemos a roda da diversidade, onde a gente expressava o que pensávamos e explicávamos o porquê disso. Bom, depois é pedido para que pudesse pensar em um tema do conteúdo para a disciplina que poderá lecionar futuramente, e se estivesse no lugar da professora da charge e os alunos reagissem de forma parecida, depois é pedido para a gente pensar em um tema que a gente pudesse usar para lecionar futuramente. E se a gente estivesse no lugar daquela professora da charge, como nós agiríamos se o aluno tivesse aquela reação parecida. Bom, primeiramente, para poder reverter toda a situação causada, o transtorno causado, seria dar o espaço para o aluno, olhar para o aluno como a ferramenta principal do processo ensino-aprendizagem. Então, abrindo o espaço, a oportunidade para que ele possa interagir, colocar sua realidade com o assunto a ser abordado, fica muito mais fácil do professor instruir o aluno, direcionar ele da forma correta dele aprender, porque ele vai estar familiarizado com a realidade dele dentro daquele assunto. Como a gente já está no século XXI, onde está naquela era digital, todo mundo, a maioria pelo menos, tem celular, computador, está sempre atualizado com as notícias, não fica tão difícil de aplicar uma matéria para o aluno e adaptar para a realidade dele. Então, uma forma que eu usaria para reverter aquela situação da professora seria abrindo espaço para o aluno poder expressar um pouquinho dele, do ser dele, para poder adaptar com o assunto a ser abordado. Assim, o aluno se sente mais confortável para poder aprender, ele consegue aprender de uma forma muito melhor do que impedir com que ele se expresse durante a aula. Eu aplicaria alguns tipos de aula, como assistir filmes, séries, lendo alguns textos e podcasts, porque seria uma forma mais abrangente de aplicar o assunto. Eu estou fazendo licenciatura, graduação em letras em inglês, então se eu fosse fazer um tipo de
alguma aula, aplicar algum tema, eu usaria um método que eu acho que seria mais compatível para a maioria dos alunos, pelo menos, que seria um método digital. Aplicar um vídeo em um idioma, primeiro em português, um filme, um trecho de um filme, de uma série, e depois aplicar esse mesmo filme no áudio em inglês. A mesma coisa eu faria com o texto, eu aplicaria o texto em português e depois eu aplicaria o mesmo texto em inglês. A mesma coisa seria com uma música ou um podcast. Seria em inglês e depois em português e depois em inglês. Porque assim o aluno ia absorver todo o vocabulário que ele já tem, ele ia armazenar do seu idioma nativo e depois ia pegar da língua estrangeira e ia começar a assimilar a palavra que ele já sabe com a que ele não sabe e ia começar a dar significados. Bom, depois é perguntado aqui como eu faria a avaliação para poder saber, né, se o aluno conseguiu aprender ou não, né, o que foi apresentado. Bom, seria muito simples, poderia ser feito desde uma avaliação daquela tradicional, a prova, um teste, né, de traduções mesmo comuns, com vocabulários presentes nas atividades anteriores, né, da língua estrangeira que ele estava aprendendo. Se ele conseguisse colocar na prova aquilo que ele estava praticando durante as aulas, ele realmente eu vou poder avaliar se ele realmente conseguiu aprender aquilo. Ou se não, fazendo uma prova oral, com dinâmicas, falando um texto em português, depois repetindo aquele texto em voz alta em inglês e pedindo para o aluno assimilar as palavras e assim fazendo a avaliação de cada aluno. Outra forma de avaliação bem interessante é pedindo que os alunos fizessem os seus próprios podcasts, as suas próprias músicas ou os seus próprios filmes, né, suas curtas-metragens, usando todo o vocabulário, todas as palavras que eles conseguiram aprender ao longo do período em que foi apresentado o assunto abordado nas aulas. Bom, e por último, a última pergunta é: quais conselhos daria para si mesmo para que exerça com ética, dinamismo e didática a docência? O primeiro conselho seria agir totalmente o contrário da professora da charge, né? Ela tinha praticamente tirado o espaço do aluno de se expressar, de se adaptar a sua realidade, né, a sua cultura, com o tema que ela estava abordando na sala de aula. Então, o primeiro conselho seria respeitar o espaço do aluno, entender ele como ferramenta principal do processo ensino-aprendizagem e dar a ele a oportunidade de se expressar de acordo com sua cultura, com o seu ser interior e com sua realidade em que ele vive no seu cotidiano. E assim adaptando ao tema de aula a ser abordado. Porque nós, professores, vamos receber alunos de várias religiões, ou sem religiões, de diferentes tipos de família, de diferentes culturas. Nós iremos receber diversidades de pessoas. Então, a ética está no respeito, está em entregar o espaço para que o outro possa se expressar, para que o outro possa falar. A ferramenta, o processo principal de ensino-aprendizagem está no aluno. Então, a gente tem que deixar que o aluno flua na aula, que ele possa se adaptar. E a melhor forma é deixar que ele possa colocar o seu cotidiano, que ele possa colocar a sua realidade do seu dia a dia e relacionar isso com um tema, tentar relacionar da melhor forma possível para que seja um tema para que ele possa aprender de uma melhor forma. Bom, e essa foi a minha apresentação do meu PCC de didática. Tchau, tchau.